Olá, amigos, sejam muito bem-vindos a mais uma Acorda Brasil Responde. Minhas redes sociais estão passando aí na tela. Você pode mandar pergunta, crítica, sugestão, enfim, o que você quiser, a gente vai respondendo na medida do possível. Você pode, inclusive, também perguntar coisas nos próprios comentários dos vídeos, tá bom, gente? Deixa a gente continuar aqui falando sobre o livro que eu estou estudando e trazendo aqui um resumo muito rasteiro para vocês. É esse, Dívida Pública, a Experiência Brasileira. Lembrando que esse livro você pode baixar gratuitamente, tá? Baixa o livro, eu lhe aconselho fortemente que você baixe o livro e também estude sobre esse material, porque é bem interessante. Você vai ter uma visão bem diferente de como as coisas funcionam no Brasil, tá bom? Então, no programa anterior, nós paramos vendo a dívida. Deixa eu mostrar aqui o que a gente estava vendo. Era esse material aqui. Deixa eu tirar da frente aqui esse capa do livro. Então, olha só. Em 1889, o total da dívida interna do Brasil era de 435.500 contos de réis. Ou seja, 435 bilhões e 500 milhões de réis. E houve um resgate nesse período de 11.300 contos de réis. Resgate, gente, para quem não sabe, é você pagar uma parte do principal da dívida. Ou seja, olha só, quando você contrai uma dívida, você tem o juro, lógico, a pessoa, ou a entidade que for lhe emprestar o dinheiro vai querer receber um juro, quer dizer, uma remuneração por aquele dinheiro, e aí você vai pagar o juro e você também pode ir diminuindo o valor principal. Imagina que você pediu aí R$1.000 emprestados e aí a pessoa lhe cobra um juro de, sei lá, 5% ao mês. Então você tem que pagar todo mês aquele juro sobre os R$1.000. Mas se você chegou a um certo mês e você tem um extra sobrando, olha, eu tenho aqui R$200, você abate dos seus R$1.000 os 200, que é exatamente esse resgate que está falando aí, que houve nesse período de 2 períodos apenas. Olha só que absurdo, gente. Entre 1827 e 1889, a dívida pública interna teve apenas 2 resgates, um de 3.800 entre 1828 e 1840 e um de 11.300 entre 1881 e 1889. Então, não confunda resgate com juros, são coisas totalmente diferentes. Nós vamos já ver aí a questão dos juros, que são chamados serviços da dívida. É você continuar pagando o juro para que você continue em dia com o seu credor. Agora, esse outro gráfico aqui mostra o endividamento externo também no Império Brasileiro, que vai de 1824 a 1888. Lembrando que o Brasil teve a sua proclamação da República em 1889. E um dos motivos, 89 ou 88, agora estou vacilando aqui, peraí só um instantinho, deixa eu dar uma checada, acho que foi 1889 sim. Deixa a gente fazer o seguinte, deixa eu mudar aqui para o meu desktop e a gente vai então só confirmar isso aqui, acho que foi 15 de novembro de 1889, proclamação da República. 1889, é isso mesmo, 1889. Então, olha só. Em 1889, o Brasil teve um golpe de Estado e esse golpe de Estado culminou com a proclamação da República. E um dos motivos alegados era exatamente esse, que a família imperial esbanjava demais, gastava demais e contraía empréstimos demais. Olha só. Os empréstimos externos no período é impressionante. Tivemos aí, isso agora é em libras, tá? Porque os empréstimos externos naquela época, o dólar ainda não era a moeda forte do mundo, era a libra esterlina, né? A libra inglesa. E esse aí é o valor nominal na coluna vertical, você está vendo aí, que vai de 1 milhão até 8 milhões de libras, e os anos na coluna, na linha horizontal, tá? Então, nós tivemos aí de novo um pico nos anos de 1865, por causa da Guerra do Paraguai. Então nós tivemos nesse período um aumento expressivo também da dívida interna. Olha só, subiu para 340 mil a dívida interna e a dívida externa foi contraído aí quase 7 milhões de libras esterlinas.
Eu não tenho aqui agora o valor da época, quanto é que era a libra esterlina em comparação com a moeda brasileira. Vamos ver se a gente consegue fazer essa comparação aqui, gente. Só um instantinho. Vamos lá. Voltar para o nosso desktop aqui. É tudo feito na hora. Caldo de cana show total. Deixa eu ver aqui. Valor da libra em relação ao conto de réis. Vamos ver se a gente consegue. Ou réis, né? Porque o conto de réis era uma moeda. Aliás, não era moeda, era 1 milhão de. Vamos ver se a gente consegue encontrar aqui o valor. Eita, vai ser difícil a gente achar agora aqui, tá? Aqui são as moedas, o dinheiro da época. Bom, enfim, eu não estou conseguindo encontrar agora o valor da cotação da libra esterlina em relação ao réis, ou real, que era a moeda que funcionava naquele período. Bom, eu não estou conseguindo encontrar agora, gente, mas tudo bem. Vamos voltar aqui para o nosso gráfico do aumento do endividamento externo no período, tá? Então, conforme vocês podem ver aí, foi realmente algo avassalador. E como eu falei no programa anterior, nós tivemos uma situação calamitosa onde a grande parte desses empréstimos foram para bancar coisas que não tinha a menor condição de serem bancadas pelo país. Eu já falei, né? O enxoval da princesa, despesas da família imperial, coisas assim que não se justifica. Então, olha só. Deixa eu mostrar agora aqui uma tabela que tem no livro mostrando os serviços da dívida interna e externa, tá? E aí ele vai desde 1828, mostrando quanto é que foi pago só de juros nesse período aí. Para a dívida externa, 1.178 contos de réis, interna 381, e aí vai seguindo uma tabela mostrando até o ano de 1888, quando tivemos 22.383 contos de réis para a dívida externa e 19.090 para a dívida interna. Quer dizer, era uma situação realmente alarmante, porque o Brasil era uma sociedade realmente agrícola, que não tinha produtos acabados, que não tinha uma indústria, que não tinha nada, e era um sufoco enorme, porque não tinha dinheiro e era dívida atrás de dívida, situação realmente muito desastrosa. Como eu falei, esse foi um dos motivos justificados para que houvesse o golpe de Estado que derrubou a monarquia no Brasil. E aí, a partir de 1889, começou então o período da República. Tá? A gente vai entrar nesse período no próximo vídeo da série, tá, gente? Se você gostou, dá joinha, ajuda a compartilhar esse material, passa para frente. É importante que o conhecimento seja difundido. As pessoas têm uma preguiça enorme de ler, uma preguiça enorme de tentar aprender. Então, eu acho que esse material vai ajudar bastante. E não esquece, baixa esse livro aí se você quer se aprofundar mais nesse assunto, tá, gente? Vou ficando por aqui. Se inscreve no canal se você não é inscrito, compartilha esse material, dá joinha, ajuda a divulgar o Acorda Brasil. Tá bom, gente? A gente se vê no próximo Acorda Brasil da série sobre a dívida pública brasileira. Grande abraço a todos e até lá!